Só tem uma pessoa que é o Renato. Assim, ó, Gamba, qualquer outro treinador teria sido demitido depois do que o Renato fez ontem. O grande responsável pela eliminação é o Renato. Eu até entendo que acerta a direção em não demitir agora, porque a chance é muito grande de com outro treinador o Grêmio ser rebaixado. Porque falta justamente o que o Ribeiro disse, a questão da expertise de vestiário. Se o Grêmio mudar o comando técnico hoje, cai. Cai. Então no final do ano o Grêmio precisa interromper o ciclo Renato. Isso é urgente dentro do Grêmio. Este programa tem muita tranquilidade hoje para criticar o Renato pelas escolhas lamentáveis que ele fez ontem, porque nós avisamos aqui, se ele quiser a gente pega o vídeo e entrega para ele. Ele gosta de falar sobre DVD, a gente manda. Porque aqui ontem a gente deixou claro que o Fluminense tinha um meio-campo forte e que o Grêmio estava entrando em campo com apenas 2 meio-campistas de marcação. 3 zagueiros, mais 2 jogadores de marcação, sem o meia. O meio-campo do Grêmio não conseguia dar uma sustentação mínima para que o time sequer respirasse. O Grêmio dependia das entradas do Pavon pelo lado e do Soteldo, que por mais habilidoso que seja, não são jogadores de velocidade. O Bright White ficou isolado, como a gente antecipou aqui. Não parou por aí. A gente viu isso antes do jogo começar. O Renato precisou de todo o primeiro tempo para mexer no intervalo. Aí ele coloca o meia. Quem ele vai colocar? O Cristaldo ou o Monsalve? Nunca é o garoto. É sempre o cascudo, o cara que já estava com ele. Entrou o Cristaldo, pouco acrescentou, talvez somente pela característica. Nos pênaltis, olha, na boa, qualquer um, mas qualquer um mesmo, não colocaria o Natan Pescador para bater o pênalti. Qualquer pessoa tem certeza, ou tinha certeza, que ele erraria e ele errou. Então, assim, todas as decisões equivocadas, algumas óbvias, o Renato é o maior responsável. E aí, na entrevista do presidente, depois do jogo, que o Renato não reconhece erro, a gente já está acostumado. Isso não deixa ninguém surpreso. Aí o presidente vem na coletiva, muito calmo, parecia que o Grêmio não tinha sido eliminado de novo em agosto para um time inferior e diz que o Renato é um dos melhores técnicos do Brasil. E ainda as perguntas mais no sentido da venda do Gustavo Nunes. Então, assim, um jogo horroroso, um pós-jogo lamentável também, e o Renato é o principal responsável, respaldado pelo presidente. Bruno, só um detalhe, senão eu não esqueço aqui rapidamente. 3 jogadores ontem no pós-jogo fizeram uma contradição verbal ao que o Renato falou na sua entrevista coletiva. Primeiro, o Renato falou que não existe mais essa de jogador frio. O jogador fica aquecendo o tempo inteiro e não tem essa de entrar frio. Natan Pescador, questionado, disse que prejudicou ele ter entrado frio para bater o pênalti. Marquezin, goleiro do Grêmio, também colocou que faltou o meio-campo. O Grêmio não teve meio-campo, não teve nenhuma situação. E acho que talvez a declaração mais grave, onde não há sequer contato ou acordo ou combinado para ter o mesmo discurso. O presidente Guerra, ao ser questionado sobre a venda do Gustavo, negou. Disse que tinha conversa, mas negou. Minutos depois... Não foi minutos. 30 segundos depois. 30 segundos depois, anuncia a saída. O Gustavo anuncia a saída. Do lado dele. Do lado dele, coloca no seu Instagram, na rede social, e dá tchau. Escancara a falta de comunicação. Tá, mas vem cá, quer ver? Não, isso é perfeito. Mas uma coisa só. Isso é grave. Isso é gestão. Importante. O Bruno toca no ponto A, o Renato não reconhece erro. Falta humildade no Renato. O presidente Guerra poderia ter adotado um outro tom ontem no seu discurso. Ontem, sabe o que o torcedor do Grêmio queria ouvir? Discurso humilde. Pedido de desculpas. Exato. Reconhecer erros. Dizer que projetou errado o jogo. Que faltou mais mobilização. Ou que faltou entregar outras peças para o Renato mais cedo. Mas ontem era o discurso da humildade. O discurso da soberba, depois de uma segunda eliminação em 15 dias, não convence ninguém. Não cabe. Ontem era básico, discurso da humildade, um pedido de desculpas. E claro, é legítimo o fato de que o Grêmio não tem arena, e eu não tenho dúvida que isso tem um peso enorme. É que eu acho que tivesse arena, a história contra o Corinthians poderia ter sido outra e contra o Fluminense também. Não tem arena. Esse não pode ser apenas o argumento do Grêmio. Mas tem que pedir desculpas e ter um discurso humilde. O presidente, eu acho, na minha opinião, eu não sei se é intencional, se é estratégico, ele pode ter visto o que aconteceu com o rival. O torcedor do Internacional não alimentou o vitimismo da enchente, em nenhum momento. Cobrou pela grandeza que o clube tem. E o torcedor do Grêmio também está se lixando para essa tese vitimista.
O Grêmio, quando entra em campo, é um Não, eu grande concordo Grêmio. contigo. É que uma Concordo, coisa não, eu é que uma concordo, coisa eu não anula a concordo. outra. O E fato o Renato sempre soube disso, o isso é fato verdade. Não, claro. O fato do Grêmio não ter tido arena no jogo da ida, porque o presidente justificou dessa forma ontem. Foi assim, ó, parecia piada a justificativa dele. Isso não anula o Grêmio ter colocado Isso. o Natan para bater Isso, o é isso pênalti, aí. o Grêmio não ter um meia no jogo, E o Ribeiro Grêmio tem ser razão. defensivamente de forma demasiada, O Ribeiro entre tem outros razão. tantos o erros. torcedor não tá nem aí. Nem o torcedor do Inter comprou e nem o torcedor do Grêmio É que vai assim, ó, comprar. se tu Agora faz- que tem um peso, tem. Se tu Só faz que aí eu tudo vou usar certo, o mesmo Gamba. paralelo do Ribeiro. Vou usar o mesmo paralelo do Ribeiro. Ribeiro citou o Inter, tá? Tá bom? Ok. O Inter teve o Beira-Rio de volta. O que aconteceu? Exato. É O que assim, ó, aconteceu pro se- Inter, o se- fato de ter o Beira-Rio de se volta? tu faz não tudo mudou nada, certo- o Internacional não consegue fazer o Beira-Rio, Se se é um tu fator faz- local determinante, talvez para o Grêmio, isso também pudesse acontecer. Não é uma garantia voltar a jogar em casa com o apoio da torcida. Não é que se tu faz tudo certo, Gamba, aí tu pode usar essa justificativa. É isso. Agora tu fez tudo errado. Não, e aí, tu fez tudo errado e tem tu uma vem dizer que foi a e falta tem- da arena. Tem uma coisa, o tempo dos erros consecutivos, 15 dias, 2 eliminações, nas mesmas Não aprendeu, não circunstâncias. aprendeu. Ficou muito claro. Nas mesmas aprendeu, não circunstâncias. aprendeu. Ficou muito, Vem cá. ficou muito Se tu, claro Pedro, enquanto ele não entende tática. Contra dois times que é estão que- lutando Mas para não exato. cair. Esse é o ponto. Mas é que por mais O que... Grêmio não foi eliminado pelo Palmeiras, pelo Flamengo, pelo Botafogo. O Grêmio foi eliminado pelo Corinthians e pelo Fluminense. Por mais que o Renato desdenhe, né, da academia, né, e do estudo, e inclusive desdenhe dos próprios repórteres, né? Eu, por exemplo, fiz mais do que um ano de comunicação, né? Tenho mestrado, inclusive, né, de comunicação, então disso eu acho que eu entendo um pouquinho mais que o Renato. Nesse sentido, quando a gente olha o presidente Guerra falando, quando a gente olha o próprio Renato indo para o combate na coletiva, a gente percebe que a estratégia de comunicação, e o corpo fala, né? O presidente, quando ele vai ali com uma calma, como vocês estão dizendo, quando ele vai ali falar da arena, da falta da arena e tudo mais, ele tenta pegar um emocional do torcedor, né? Que nós não temos estádio. não convence, só que não convence. não convence. Só que o grande problema é Não, esse. o torcedor não vai comprar. Não, mas Não vai aí, comprar. só que assim, por mais que eu sei que ele não vai comprar, só que quando a gente pega e olha esse discurso, a gente percebe o quanto a gestão como um todo do Grêmio é ruim. É ruim dentro do vestiário, é ruim na questão de comunicação, é questão... Por exemplo, o Grêmio vai lá, o Renato... Eu sempre penso o seguinte, se eu sou diretor de futebol, eu chego no treinador e eu não vou escalar o time, claro que não. Mas eu vou chegar e perguntar pra ele, qual o time que tu vai botar em campo? Eu vou botar o time em campo com esses 2 volantes aqui só. Aí eu vou perguntar, tá, mas o que tu pretende nesse jogo? Com o Renato esquece. O que tu pretende Tem, nesse não jogo? tem entrada. Renato Sabe não qual acontece. o Alisson já fizeram isso uma vez. Não precisa ser radical como o Pedrinho BH. O que fez o cara do Cruzeiro lá? Vazou o áudio. O negócio é o seguinte, ô Tchê, Tu vai eu botar, comprei, claro. gastei milhões. Vai botar pra jogar. Tu põe esses caras pra jogar ou tu vai pra rua? A direção do Não Grêmio precisa Precisa ir pra isso. central, precisa ir pra Rapidamente, central.